Ela é uma sequência do que escutamos no último domingo. Ainda no próximo domingo vamos ouvir outra parábola também relacionada a alguma coisa que Jesus vai começando a pedir aos discípulos. Aqui Jesus começa a apresentar a necessidade dos frutos. E aqui os frutos que Jesus apresenta os frutos que atingem e tocam a nossa vida. Por isso o Senhor espera que cada um de nós que participamos dominicalmente da missa, rezamos, vivemos a Santa Missa, nós comecemos a produzir frutos, e frutos que permaneçam, frutos autênticos. Nós não podemos ser qualquer tipo de fruto, nós não podemos ser qualquer tipo de pessoa que produz aquilo que o livro do profeta Isaías dizia, um fruto amargo, frutas azedas. Para que nós não produzamos as frutas azedas, existem algumas características que Jesus vai apresentando para que nós possamos olhar se temos produzido frutos ou se somos só uma árvore de decoração. Quem produz fruto tem que ter alguns destes sinais. Se eu não tiver, tem alguma coisa errada comigo. O primeiro sinal que alguém está produzindo fruto, e esse fruto permanece para valer, é que essa pessoa, ela é uma pessoa que tem o seu encontro com Deus, mas ela é uma pessoa abnegada. Ela tem a capacidade de abandonar-se nas mãos de Deus. Mas aqui a abnegação não quer dizer abandonar-se assim de qualquer jeito. Ela sabe que tudo que Deus deu para ela não é dela, é de Deus. Você administra aquilo que Deus te deu. Por isso, ela não é apegada às coisas, aos sentimentos, às pessoas. E essa abnegação, ela gera uma outra coisa, ela gera uma unidade. São pessoas que se encontram, ela não é fechada em si, ela consegue se relacionar com os outros. Ela é uma pessoa aberta à vida da comunidade, ela é aberta às pessoas, ela é aberta à realidade do outro. Agora, se eu sou uma pessoa que não tenho esse espírito de abnegação, tendo a noção de que aquilo que eu tenho não é meu, mas é de Deus, tem alguma coisa errada comigo. Porque quando eu não tenho essa abnegação, infelizmente, às vezes eu não gero essa unidade. E essa unidade, ela é fundamental. Além da unidade, nós temos a união de vida. E essa união, ela vai gerar, além desta realidade, ela vai gerar em nós esse desejo de uma conversão verdadeira. Isso significa que a pessoa que produz frutos, ela é perseverante. Ela é perseverante nas coisas boas de Deus, na obra de Deus, para Deus, e em tudo que ela faz, ela busca fazer porque ela deseja demonstrar o seu amor a Deus. E qual o nosso problema hoje? É porque muitas vezes nós começamos tudo muito bem, mas a gente não tem hábito de levar nada até o final. E se você parar para olhar, quem é que tem mais de 40 anos? Levanta a mão. Bastante gente. Quem tem menos de 40, por favor? Se você parar, todos esses, desculpa de dizer assim, você que tem menos de 40 anos, você é próprio de uma geração do seu tempo. E na geração do seu tempo é engraçado que os mais velhos aqui, eles aprenderam talvez às vezes no sofrimento, de pais que passaram necessidade, que sofreram, que lutaram na vida, que tiveram que ganhar a vida agarrando a coisa pelas mãos. É engraçado que, infelizmente, muitos de vocês acabaram agora, que era necessário formar os filhos para serem perseverantes, fortes, que buscassem, vocês acabaram formando pessoas moles, frouxas, desanimadas, começam tudo, mas não leva nada até o fim, não tem determinação, não tem objetivo. E é engraçado que a maioria desses que levantaram a mão, que tem menos de 30 anos, você perguntar para ele, o que está achando do ano de 2020, a maioria, desculpe de dizer assim, pode ser que saia um agora ou outro e levante, eu não penso isso, mas a maioria vai dizer, foi um ano perdido, foi um ano que se foi.
Nossa, se 2020 acabasse, não ia fazer falta. E eu queria dizer para você que só os fracos pensam que é um ano que se perdeu. Porque pode ser o ano que transforma a vida das pessoas. Só os moles, só os frouxos pensam que 2020 é um ano jogado fora. Não, 2020 não é um ano jogado fora. 2020 pode ser o ano em que eu mudei de verdade, em que eu virei uma pessoa diferente, em que eu fui transformado. Mas a doença é ruim, verdade, ela é péssima, mas ela pode ter trazido algo de bom para nós. Agora, se eu começo a olhar com os meus olhos, os olhos só humanos, só de quem é desanimado, de quem busca as coisas fáceis, quem não tem perseverança, não luta, não tem vontade de vencer, quer tudo fácil, infelizmente é assim. Eles acham que é um ano perdido. E é engraçado que essas pessoas, quando se casam, esse é o problema de hoje. Quando tem o primeiro problema, a primeira coisa que passa na cabeça deles é: vamos separar, porque não está dando certo. Às vezes namoraram anos a fio, 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos namorando. E o pior de tudo não é namorar. O pior de tudo é que às vezes é um namoro esculhambado. Transaram, fizeram tudo que não devia, tal. Foi um namoro horrível. E depois que casaram parece que não se conhecem. Por quê? Porque o namoro não era pautado em alguém que perseverava em viver de verdade com frutos, e o fruto da unidade, da castidade, do amor dado ao outro de verdade. Porque amor dado ao outro, não pensa você, irmão, que é transar, eu estou dando meu amor para o outro. Não, não, você não está dando porcaria nenhuma. Amor dado ao outro é aprender a olhar e respeitar o outro, amar o outro por aquilo que ele é, não por aquilo que está por fora dele. É por isso que é interessante esse tempo de calor, né? O padre François nunca falaria isso, mas tem algumas senhoras que nesse tempo que é quente, parece que elas faltam andar sem roupa, porque acham que vai refrescar, porque acham que vai, não, agora eu vou sentir alguma coisa. Não, desculpa, né? Às vezes algumas das senhoras vêm para a missa e esquecem que estão vindo para a igreja, estão pensando que estão vindo para o clube. Não só as mulheres, existem homens também que vêm assim, né? Camisetão, bermudona, como se tivesse vindo para curtir uma piscina. Esquece que estão dentro da igreja. Eu vim encontrar com Deus. É preciso que haja o fruto realmente de quem realmente busca a Deus de verdade. Por isso Jesus cobrava dos discípulos, não só isso, Jesus cobrava dos discípulos também a vivência da caridade, porque aquele que não é abnegado, ele não é caridoso, ele é apegado às coisas, aos sentimentos. E é engraçado que o caridoso, aquele que ama verdadeiramente, ele aprende a sair de si pelo outro. Se a gente parar para olhar, por exemplo, nós sempre temos o domingo do amor e do pão. É engraçado que as cestas às vezes entram vazias e vão embora vazia. E a gente sempre dá desculpa de que esqueceu, correria, que não sei o quê, semana foi difícil, nem lembrei. Só a hora que eu vi que eu lembrei, e no outro domingo eu trago. E passa o domingo, passa outro, e muitas vezes eu não trouxe nada, porque no fundo, eu não quero ajudar de verdade. E eu sou apegado, mas o pior de tudo não é isso, é porque normalmente quem é apegado a isso, ele não dá conta de partilhar nada. E se a gente parar para olhar bem, ele não dá conta de partilhar nem a vida com o outro, porque no fundo ele não ama. Quer ver uma coisa? Quem é que é mãe? Levanta a mão. Dessas senhoras que levantaram a mão, fica a mão levantada. Quem trabalha fora? Isso, quem só trabalha dentro de casa. Olha que eu estou sendo generoso. Só trabalha em casa. Porque é engraçado que o serviço que nunca acaba é o de casa. Vocês já repararam? Eu espero que você não seja uma mulher maníaca com limpeza. Porque tem aquelas mães que Deus me livre, né? Tem mania de limpeza. Essas são misericórdia. Agora essa mãe que trabalha fora, é interessante que a mãe trabalha fora, e esse ano aqui a mãe teve que trabalhar fora, ela é professora, psicóloga, pedagoga, ela faz tudo, porque se ela tiver filho pequeno, abaixo dos 14 anos, ela ainda sai do serviço, pensando o que ela vai fazer de janta, entra em casa, olha, o balaio de roupa que vai estar para lavar amanhã, porque amanhã é segunda, é dia de lavar roupa.
E ela não sabe se ela olha as tarefas, se ela faz a janta ou põe a roupa para bater. Aí ela consegue organizar a cabeça para ir corrigir as tarefas ainda e ter que explicar aqueles trabalhos de matemática que você nunca nem sabe por onde passa. Mas é uma mãe, não é verdade? É engraçado que aquele que tem esse coração e quem quer dar frutos para Deus, ele precisa saber que ele precisa viver bem a sua vocação. E muitas vezes nós queremos viver a vocação, acho providencial, nós temos as irmãs aqui. Às vezes a gente quer viver a vocação pensando que a gente vai ser religioso como uma religiosa. Desculpe, você não vai ter o tempo que elas têm. E se elas não rezam, o problema é delas. Mas você tem que ter uma vida de quem realmente vive uma vida de oração. E como é que uma mãe que trabalha fora tem uma vida de oração? Às vezes quando ela consegue oferecer o seu trabalho bem feito, por amor a Deus, fazer uma comida, lavar uma roupa, estender, tirar do varal, às vezes uma limpeza de casa, uma tarefa que eu olho, por quê? Porque já diria o Papa Leão XIII, quando eu roubo, eu tiro aquilo que é da minha vocação, eu também estou tirando de Deus. Por isso, às vezes, pode ser que uma mãe que vive uma realidade dessa, vai ter condições de chegar no fim do dia e falar, agora eu tenho que fazer minha Lexo Divina. Vai ter condições? Não. Quem pensou assim, falou, não vai ter, não vai ter não, impossível. Porque ela vai estar morta de canseira, tudo tal, e pensar no dia seguinte ainda. Ela vai, se ela parar, ela vai ficar assim, amanhã o que eu vou fazer? Aí tem isso, e ainda tem que pensar uma série de coisas. E ainda tem que ser mãe, esposa, e ainda tem que dar atenção para o marido, e tem tudo mais. Então o que acontece? Às vezes o meu tempo de oração é o quê? Antes de dormir, aqueles 10 minutos para Deus. Na hora que eu acordo um pouquinho antes, porque também nem tanto o céu, nem tanto a terra. Eu não posso arrancar tudo que é de Deus, porque eu tenho que viver minha vocação, mas eu também não posso deixar de oferecer alguma coisa para Deus. Às vezes aquele horário que eu acordei 10 minutos antes, para abrir o evangelho do dia. Às vezes aquele momentinho que eu me ajoelhei no pé da cama, para fazer um bom exame de consciência, e pedir perdão pelo dia que eu me irritei, fui impaciente, xinguei, briguei com as crianças. Essas coisas fazem parte de quem quer ter frutos com Deus. Porque o outro fruto que nós temos que gerar para Deus, é o fruto justamente do temor a Deus. Porque quem quer gerar fruto para Deus, ele não fica preocupado com o que os outros vão pensar, ele fica preocupado como que Deus olha para ele. Por isso, ele não dá vazão, ele já aprendeu a dominar os seus próprios sentimentos. Se a gente parar para olhar, a juventude hoje, ela dá vazão aos sentimentos, vocês já repararam? Tudo que sente, faz, fala, e quer viver, e quer... Mas quando eu quero produzir frutos de verdade, eu aprendo, eu posso sentir, mas quem decide o que eu faço com aquilo que eu estou sentindo, sou eu. E muitas vezes, porque a gente acha que porque sentir, eu tenho que fazer. Não, você sentiu, verdade, que bom, você é humano, mas não é porque eu sinto, eu preciso viver tudo o que eu sinto. Muitas vezes aquele que ama a Deus e quer produzir frutos para Deus, ele vai aprender a não mais viver a partir do que sente, mas daquilo que Deus fala comigo. Porque ele traz uma outra característica, ele traz a característica da fé. E ele não espera escutar dos outros, do jornal, dos rádios, das coisas. Ele, por mais que tudo esteja ruim, e olha que esse ano foi um ano de viver a fé, não foi? Por mais que tudo esteja ruim, ele nutre no coração algo que diz para ele, vai ser diferente. É por isso que eu queria dizer para você, que ao acabar o ano, ao contrário de nós muitas vezes dizermos que o ano foi horrível, era um momento de eu dizer, não, vai ser diferente, porque eu sou nutrido pela fé. Esses produzem frutos, os outros não conseguem produzir nada, porque muitas vezes eles não são abnegados, não estão dispostos a abrir mão dos seus sentimentos, não querem gerar realmente a partir de uma fé, não têm disposição de amar de verdade e principalmente não têm temor a Deus
por isso vivem segundo o que sentem. Eu queria convidar você nesse domingo, ao invés de a gente rezar e fazer tudo, a gente ir embora para casa hoje e pensar o que eu preciso fazer para realmente produzir frutos de verdade. Porque o Senhor precisa que nós sejamos uma videira, e uma videira enxertada no Senhor, porque Ele é a videira verdadeira. E nós somos meros ramos, mas temos que produzir frutos, porque estamos enxertados no Senhor. Que o Senhor possa revelar a você, nessa noite, aquilo que Ele deseja que você produza como fruto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.